Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez e estou ao lado de Rosa Rinaldi. E no programa de hoje vamos falar sobre os desafios de um envelhecimento ativo. Para conversar com a gente, convidamos a professora Noêmia Lima, coordenadora do 16º Fórum Nacional de Projetos da Terceira Idade, que acontece de 1º a 3 de outubro na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju. Noêmia, é um grande prazer tê-la como entrevistada e agradecemos por você aceitar o nosso convite. Quais os destaques da programação desta 16ª edição do Fórum, que traz como tema os desafios para a gerontologia na sustentabilidade de um envelhecimento ativo? Olá, Diva, olá, Rosa e todos que fazem a Rádio UERJ. Sobre essa primeira pergunta que você me fez, o grande desafio para a sustentabilidade está em compreender como vem se dando essa construção na preparação e formação de profissionais para um agir consciente e de forma qualificada e que traga uma sustentação de um envelhecimento com dignidade e com respeito dessa população brasileira que passa por um momento atual de grande adversidade e de grandes desafios e dificuldades. Noêmia, nós sabemos que a taxa de envelhecimento cresceu muito. Do último congresso que foi realizado em Santa Catarina, o 15º, em 2017, para agora. Cada dia mais cresce o número de idosos no nosso país. O que tem de diferente essa edição de vocês, em Sergipe, da edição que aconteceu em Santa Catarina? O que traz de novidade, o que traz de diferença? Eu considero que, vendo o tema do 15º Fórum e 14º Encontro Nacional dos Estudantes, que foi compromisso e inovação social para o envelhecimento também sustentável, e abordou a educação permanente, eu vejo que se nós já estamos com 28 anos de caminhada, não é? Sim. Considerando que o primeiro fórum aconteceu em 1991, acho que em cada encontro desse, e que só ocorre a cada 2 anos, tem contribuído para melhor compreensão do que é a pessoa idosa, a pessoa mais velha, e também como um ser humano e como ela envelhece no Brasil com todas as suas dificuldades, com todo esse momento de crise. E aí a gente vai estar trabalhando exatamente nesse evento com essa perspectiva. Acho que há uma possibilidade dos profissionais, gestores, estudantes, a população de um modo geral, fazer uma leitura reflexiva e crítica do que é ser velho nessa atual conjuntura. Que cada hora a gente tem um susto, não é isso? É verdade. Eu gostei, inclusive, que você usou uma palavra que as pessoas não gostam de usar, velho. Nós somos velhos, sim. Por que não? Ficam fugindo da palavra. Terceira idade, não é terceira idade. Ou nova idade, é melhor idade. Não, nós somos velhos. Vamos ter orgulho disso. Nós chegamos aqui, enquanto a gente não chegou, né? Agora, preste atenção. O que vai acontecer junto com o fórum? Tem outros eventos? Nós temos aqui uma informação que é o 15º Encontro de Estudantes da Terceira Idade das Instituições de Ensino Superior e o 4º Seminário Internacional de Abrunati. Então, falar um pouquinho sobre isso. Além do fórum dos coordenadores, e que todos participam, que são todos paralelos, vai acontecer o 15º Encontro Nacional dos Estudantes da Terceira Idade, que é a força propulsora do projeto que realizamos em cada IES, Instituição de Ensino Superior. Demos um destaque ao Encontro Nacional dos Estudantes, exatamente trabalhando junto com o Centro Acadêmico da Maturidade daqui da UFES, e dividimos em subgrupos, por temas orientados nas discussões e também
possam estar trazendo a contribuição dos próprios estudantes, não só naquela grande assembleia, e sim vocês vão ter eixos temáticos de discussão que nós colocamos. Saúde do idoso brasileiro está doente. Um outro tema para outro grupo, a reforma da Previdência e seus impactos para a pessoa idosa. Sim. 3, oportunidades de trabalho na velhice, que o idoso hoje está sendo um provedor, continua mesmo aposentado. Sim. Isso é importantíssimo. Então, pessoas idosas e participação ativa na política brasileira. Precisamos também vocês discutirem isso. E um outro, estudantes idosos e participação na política interna das instituições de ensino superior. E o último, avaliando as UNATs no Brasil. Então, vocês vão estar discutindo e propondo e finalizarão com uma sistematização de sugestões que irão apresentar na nossa plenária final. O outro, que também, além do fórum e do encontro dos estudantes, vai ocorrer o 14º Seminário Internacional da Associação Brasileira de Universidades da Terceira Idade, e aí essa é a sigla ABRUNAT, que é uma instituição criada de nível nacional, ainda bem novinha. Ela foi gestada em 2011, lá no Fórum de Manaus, e foi criada em 2013, já em Foz do Iguaçu, que tem como objetivo dessa associação nacional congregar as ações, discutir sobre o que se passa sobre a educação para a velhice, as atividades que estão sendo desenvolvidas em todas as instâncias, e também fazer uma conexão, diálogo, uma rede com as instituições de outros países, como a gente vai ter nesse evento, no Seminário Internacional. Nós vamos ter uma representante do Chile e também uma outra da Argentina para discutir conosco, brasileiros, sobre o que acontece com os estudantes da terceira idade nesses 2 países que nós estamos falando sobre a América Latina. Professora Noêmia Lima, na sua opinião, como um evento desse porte pode contribuir para a valorização e melhoria das condições da vida do idoso? Vocês oferecem também algum tipo de trabalhos artesanais? Há também grupos assim, diferenciados? Tem, a programação foi bem recheada e construída, pensando em cada ponto. Então, isso que você chamou a atenção, que já faz geralmente parte dos nossos fóruns, né? Sim. Que é a troca de saberes populares, culturais, não é assim, artístico, que cada estado desenvolve dentro com as suas atividades na UNAT. Então, nós vamos ter, sim, durante todos os 3 dias, a cada final de tarde, já está na programação garantida, e as pessoas, os estados estão se inscrevendo, né, para apresentar as suas atividades, a sua cultura. De cada região, né? Fórum, de cada região e estado. Nós já temos garantido 10 estados já estão inscritos nas atividades artísticos culturais. Então, essa troca vai ser muito importante, e o poder da educação é que move tudo isso. E aí eu digo para você. Cada idoso pode ter chance de proporcionar a quem esteja presente das suas habilidades artísticas, não é? Cantando. Que continuam viva. Né? Sim, sim. E aprendendo cada vez mais na troca com os outros, que muitas vezes ficaram tão confinadinhos, só trabalhando, as mulheres só cuidando da casa, e hoje elas reagem e dizem: não vou mais cuidar só dos netos, eu vou cuidar quando eu quiser, porque agora eu quero aprender, eu quero ensinar, eu quero trocar. Isso. E aí vão para as universidades abertas, não é assim? É assim. Isso é que significa a valorização do idoso pela oportunidade que ele está tendo de criar, de recriar. De aprender também, né? De aprender. Isso. Então, e justamente dando essa oportunidade para que ele se mostre e multiplique isso que ele vem buscar aqui nos fóruns, que é um grande evento. Ele vem buscar
trazer e, ao mesmo tempo, vai multiplicar nos seus estados, nos seus grupos, aquelas coisas que ele viu, aprendeu aqui durante os eventos do fórum. Você estava falando sobre os estados já representados. Eu queria te perguntar o seguinte: todos os estados têm o NATES? O Brasil, de acordo com uma pesquisa que foi feita por Meire Cassione, que é lá da USP, também trabalhando com idosos, ela fez um levantamento de quantos programas sobre envelhecimento que tinha dentro das universidades do Brasil. E naquela época, que já tem uns 5 anos mais, já estavam em 220 projetos. Não, mas eu quero saber o seguinte, por exemplo, porque eu sei que São Paulo é uma coisa muito grande, deve ter, as cidades de interior são grandes, tem universidades públicas, então elas podem ter duplicado. Eu queria saber se em todos os estados estão representados com pelo menos uma UNAT, em rede pública, lógico. Hoje foi uma coisa que me chamou a atenção, porque quando eu vi quantos estados estão inscritos e eu senti falta de outros, eu estou fazendo aqui o levantamento para fazer contato com todos, porque eu percebi que alguns estados do Nordeste não se inscreveram e eu não tenho ainda a clareza se é porque não tem o projeto ou é porque não estão vindo mesmo. Eu acho que essa informação é preciosa, né? Então, estou fazendo esse levantamento e acho muito importante depois tocar nesse assunto, porque a gente tem uma intensificação de ações no Sul, aí como vocês no Rio de Janeiro, algumas do Nordeste, mas não são todas, mas a gente já temos no Centro-Oeste, mas a gente precisa futucar mais, caminhar mais, instigar mais, para que o pensar e o fazer no envelhecimento humano, ele seja qualificado e que seja também de oportunidade para idosos de todo o Brasil. Nós temos o dever também desse fórum, com a sua carta, é encaminhar exatamente esse resultado para essas outras instituições que ainda não ficaram sensibilizadas. Mas lá não é porque não tem idoso. Olha o que a senhora disse aí no comecinho. No Brasil, o número de pessoas idosas está crescendo assustadoramente. Com certeza. Então, não é só na região sul, não é só na região nordeste. Ele está crescendo em todo o Brasil, a gente precisa estar tocando. Não é só no Brasil, é no mundo, né? No mundo, pois é. Eu só queria que você me desse uma última informação. Esse fórum, ele vai produzir uma carta, recomendação, vai sair um documento, como é que vai ser? Vai sim, então. O encontro dos estudantes, com aqueles eixos para discussões. Vocês vão estar tirando sugestões e propostas que, entre vocês, aprovam e levam para a Assembleia Final. Que a gente costuma, o fórum, ele fecha com uma Assembleia Geral, onde a gente faz a aprovação das propostas que foram discutidas e aprovadas nessas instâncias. Os coordenadores também vão estar fazendo a sua reunião paralela aos estudantes, finalizando também na avaliação dos trabalhos dos projetos da UNAT e tirando as sugestões. E nessa discussão final, nessa plenária final, nós vamos estar aprovando a carta, que aí eu chamo a Carta do Fórum de 2019, feita em Aracaju, com todas as contribuições que vêm do Brasil. E o que vamos fazer com essa carta? Vamos fazer os encaminhamentos, vamos aprovar também para onde nós devemos estar encaminhando, quais são as instâncias, os setores que a gente quer que essa carta chegue né? E alcance, não é isso? Então, esse é o que a gente espera de maior na contribuição de cada participante do fórum. Noêmia, foi um prazer enorme tê-la conosco. Deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. A primeira coisa, nesse finalzinho que eu repito, renovo meu agradecimento a vocês aí da Rádio UERJ e dizer que Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe, o NUPAT, estão muito felizes com a vinda e participação de vocês no 16º Fórum e também no 15º Encontro dos Estudantes e no seminário. Aqueles que ainda não se inscreveram, tomem essa decisão agora e venham receber tanto um abraço afetuoso do povo sergipano e desfrutar das nossas belezas naturais, da nossa culinária nordestina. Estamos esperando por todos vocês. Eu vou. Pode deixar.
Ok, um abraço então. Obrigada, Noêmia, pela participação e tudo de bom para você. Espero abraçá-la pessoalmente. Muito obrigada pela sua presença e aos nossos ouvintes, obrigado pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Apresentação: Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.